programa Ateliê conversa hoje com Ray Viana, artista plástico, designer, cenógrafo e muitas outras ocupações dentro dessa área de trabalho. Ray, você teve um início ainda garoto, com 15, 16, 17 anos, acompanhando seu irmão nas decorações de carnaval, de tempos idos, porque hoje não tem mais decoração de carnaval. Isso. Mas nos tempos idos tinha decoração e você teve uma escola muito boa aí, porque isso era capitaneado por Juarez Paraíso. Isso. Eu queria que você falasse um pouco desse período seu. Certo. Essas coisas são maravilhosas, né? Porque eu acho que a vida traz pra gente certas oportunidades e que quando a gente aproveita, parece que aquela coisa está marcada para acontecer, né? Eu muito jovem, com 15 anos, meu irmão Renato Viana já era aluno de Belas Artes e àquela altura do campeonato já era tipo o braço direito de Juarez. Além de ser assistente de Juarez em várias atividades que o Juarez já desenvolvia, que ele ajudava, que era a pessoa diretamente ligada, era monitor de Juarez e tal. Quando chegava no período das decorações de carnaval, que naquela época eram maravilhosas, na verdade era o primeiro e único circuito, o circuito do Campo Grande até a Praça da Sé, até a Praça Municipal, tudo era maravilhoso. Então, eu com 15 anos, em 1976, eu fui fazer, eles já tinham feito outra, só que eu era menor, que não cabia participar disso, mas eu com 15 anos, Renato me chamou para a gente fazer uma maquete, já o projeto, né? Naquela época os projetos aconteceram de várias formas, inclusive de vários tipos de licitação. Alguns anos foi por conta da prefeitura, por outros por conta do estado. E nesse ano era por conta da prefeitura e o tema era Bahia Terra dos Afoxés. E nós fizemos uma maquetezinha, eu participando com ele, uma maquetezinha modelada no isopor e colada, os coloridos e tal. E aí, isso foi em 76, aí fizemos 77, 78, depois pulou 79, fizemos 82, depois fizemos 84, fizemos 85, fizemos 88, foi uma série de decorações. E isso, na verdade, foi a minha verdadeira escola, entendeu? Mas você vai para a Escola de Belas Artes. Depois. Aí tem essa formação acadêmica também que você segue, né? Eu já tinha tanta intimidade na Escola de Belas Artes com todos, de funcionários, professores, que todos naquela época era um grande laboratório, né? Essa decoração do carnaval uniam todos os funcionários, os carpinteiros, profissionais de fora, os alunos, os professores, todos eram envolvidos na decoração, então formávamos uma grande equipe. Quando em 83, depois de já ter feito vestibular para engenharia e cursado em engenharia durante 2 anos e meio, né, satisfazendo, na verdade eu naquela época eu sempre fui bom de matemática, gostava muito de geometria e isso me levou à área 1, eu era bom de matemática, então todos os meus colegas, a minha turma mais próxima da escola foi para a área 1. E eu também influenciado por isso, influenciado por mamãe, dizendo, não, vai ser engenheiro e tal. Eu fui para a área 1 e mesmo nesse período que eu estava fazendo engenharia, eu fazia bico com o Renato, eu continuei sendo assistente de Renato em vários dos trabalhos dele, que ele estava fazendo com o Juarez. Então, eu continuei nessa área, na verdade, praticando, considerando até aquele momento como um bico, como uma ocupação de um jovem. Mas depois fui percebendo a seriedade disso e, na verdade, mais do que a seriedade disso, o talento que eu tinha para isso, entendeu? Que era o que eu gostava de fazer, era o que me satisfazia. Então, em determinado momento, eu abandonei a engenharia e fiz vestibular para Belas Artes e cursei um bom tempo. Não fui um bom aluno acadêmico, para falar a verdade. Não fui. Acho que por conta disso, dessa experiência que eu já tinha profissionalizante, por conta de ter tido filho muito cedo, eu com 21 anos já tinha filho, então você começa a ter a responsabilidade de trabalhar. Então eu não encarei a faculdade de uma forma muito séria em termos acadêmicos, de seguir. Chegou um ponto que eu abandonei também Belas Artes e fui morar em São Paulo, aí já segui uma vida
né, seguindo um caminho prático mesmo. Mas né? esse lado acadêmico acaba deixando resquícios, né? E Lógico, aí, a tua obra tem um caminho dela que está no no tridimensional, que são resquícios da escola, né? Sim. Porque estuda pintura, estuda Sim. escultura, e você, durante um certo período, fez isso e faz isso, né? Apesar de ser muito mais conhecido por outros lados, mas você continua a fazer isso. Então, como é que esse estudo acadêmico dá essa informação para você? É verdade, é verdade. O estudo, principalmente no que diz respeito ao tridimensional, sempre me atraiu muito, né? Sempre me atraiu muito. Naquela época, Renato e Juarez introduziram na Escola de Belas Artes um estudo de materiais muito, muito intenso. Então a gente tinha aula de fibra de vidro, tinha aula de modelagem em argila, é uma coisa que me atrai muito até hoje. Então você tratar a imagem, a forma, não só a imagem, mas a forma tridimensional que você deseja, e você saber que técnica você vai usar para realizar ela, né? Se é uma coisa, né, volumosa, arredondada, você pode modelar na argila, tirar moldes, uma coisa que eu aprendi com o Juarez muito, fazer moldes das peças para produzi-las em série ou não, né? E outras técnicas, A questão da escola também me deu um conhecimento na coisa da história da arte. Isso é uma coisa importante, né? Para você começar a ver parâmetros, onde você está, onde nós na cidade estamos, e o que já se foi feito, e o que acontece, né? Isso desperta. Mas aí a gente agora vai percorrer o caminho que é o seu caminho. Você tem uma frase que diz: sou um artista de rua. E isso foi levado ao 100%. É verdade. Porque você tem uma identificação com a rua muito grande e que era bom a gente tratar logo de início com a timbalada. Sim. A pintura no corpo da timbalada que ficou uma marca, não só da timbalada, mas uma marca do carnaval baiano. Eu queria que você falasse um pouco a chegada dessa marca. Você fez as capas dos discos da timbalada, de Carlinhos, e nisso você pode sequenciar já com o carnaval, que você está envolvido, continua envolvido. Continuação. Aí o Carnaval do Pelourinho tem adereços, tem cenários, e você fez Carnaval do Pelourinho. Isso. Então, esse tipo de trabalho que reforça, eu sou um artista de rua. É verdade. Você vê que desde o início, isso que eu estava contando, a arte era para a rua, né? A rua nos dá uma outra escala, na verdade, né? Você trabalha com uma dimensão outra, uma escala maior, e você tem que ter uma capacidade espacial, de uma visão espacial, que isso, quando eu lhe disse que eu gostava de geometria lá atrás, já tinha despertado isso, que a gente sabe que às vezes você faz uma peça que você está aqui de junto dela, ela tomando quase essa sala toda, e você diz, porra, grande pra caramba. Quando ela vai para o lugar onde ela deve ir, a 10 metros de altura, ela vira um nada. Então essa dimensão, essa escala, eu aprendi lá atrás. E aí depois dessa sequência de decorações do carnaval, com o pessoal da Escola de Belas Artes, com o Juarez, com o Renato. Nisso aí tem uma frase de Juarez, que eu vou ler aqui, que é muito, sim, tem um símbolo pertinente, tem um símbolo muito grande. Exige que se tenha uma percepção de dimensão para que a obra não se perca na paisagem, pois o espaço urbano é dispersivo. E Raiviana tem. Essa é uma frase do mestre sobre você. Uma frase do mestre. Então isso. Então quando passou essa fase das decorações, que chegou a um ponto, infelizmente, isso é uma reivindicação que todos nós artistas fazemos, acabou a decoração da cidade, né? Como é que uma festa, a maior festa do mundo, uma festa tão importante pra gente como o carnaval, não tem decoração, gente? É um absurdo isso. Então, acabou essa fase da decoração do carnaval. E, consequentemente, as coisas vão mudando e o mercado
o Axé Music começou a surgir, a música baiana começou a ganhar força. E eu conheci Carlinhos Brau nesse momento, através de um amigo comum. E começamos a fazer uma coisa muito simples, um carrinho que saía na lavagem do Bonfim, porque também ele não era Carlinhos Brau que nós conhecemos hoje, ele também estava no começo, ele era percussionista de Luiz Caldas, no Acorde Verde, e depois gravou Meia Lua Inteira com Caetano gravou, e aí aquele sucesso. Nessa fase, a gente fazia um carrinho pequenininho para sair na lavagem do Bonfim. Eu comecei a pintar os instrumentos da timbalada. E aí, depois no outro ano, a lavagem do Bonfim já cresceu, de um pequeno carrinho já virou uma Kombi, depois uma veraneio, e depois um trio elétrico, já começou os carros de som maiores e tal. E aí volta a história da dimensão, né? Da percepção, da linguagem gráfica que eu sempre tive nos meus trabalhos, menos os meus trabalhos próprios artísticos, sem ser os trabalhos aplicados, mas a linguagem gráfica nunca me abandona, quer dizer, faz parte de minha linguagem, de minha expressão. E isso você faz questão de colocar sobre você mesmo. Designer. Para mim, artista e pra designer. Mim se fundem. Você mim, as coisas se não fundem. deixa de fora o design. Para mim as coisas se fundem, sabe? Porque em determinado momento eu estou exercendo um papel exclusivamente de design, mas às vezes eu estou sendo um artista, mas eu trago essa coisa do design, entendeu? As coisas se fundem para mim, na minha prática. Mas voltando ao assunto da timbalada, nesse momento, Brau começando, timbalada começando, e fomos fazendo coisas. Antes da coisa estourar, de ir para a mídia, tínhamos alguns anos de trabalho lá internamente. Começou a acontecer os ensaios, tinha um ensaio no Candial, famosos, que era no meio da rua, fechava-se a rua de barro ainda, e o couro comia, e a poeira subia. E a gente ali fazia decoração nos postes, fazia fundo de palco, fazia isso, fazia aquilo, eu pintava os instrumentos dos meninos. Aí esse pacote foi amadurecendo de uma forma que chegou a um ponto que em 93 já aconteceu justamente um show no Otton, timbalada já acontecendo, tá? Um famoso show no Otton que teve participação de Léo Ganderman, de Caetano, de Gil, de não sei quem, foi um monte de gente, foi um grande show. Pintado do Bongô, o mestre de Brau. Naquele momento ia se escolher um figurino para ele, não veio o figurino dele e ele falou, não tem nada não, eu vou nu e Rai me pinta. Foi ideia dele. Aí ele levou na brincadeira, né? Em primeiro lugar que ele não foi nu, que ele não teve a coragem de ir nu. Mas quando eu cheguei lá no camarim para pintá-lo, eu levei uma tinta branca sem saber o que ia fazer, mas quando eu vi pintado, ele é um senhor bem negão, bem a pele bem preta, e ele com aquela touquinha aquela touquinha africana, com short todo colorido. Eu vi um rei africano, sabe? E aí comecei a fazer aquelas pinturas que são ao mesmo tempo aleatórias, digamos assim, não segue nenhuma marca de tribo, nem nenhuma coisa disso, mas é um grafismo geométrico, moderno e que, na verdade, ele é composto pela dimensão do corpo, entendeu? Então, se há um círculo aqui, eles se estendem por um triângulo aqui que envolve, ou seja, né, há de certa forma uma linguagem que tem que ser harmônica ali, porque eu já vi outras formas, outras pessoas fazerem que não fica tão legal. Tem uma pegada ali na distância, na grossura do traço e nas variações, no aproveitamento do próprio tórax e tal. Pintei nesse dia pintado do Bongô, meu amigo. Todos adoraram, foi um sucesso. No outro dia já teve gravação para não ser... Eu já pintei a banda inteira. E daí, amigo, levei algum tempo, alguns anos, eu pintando a banda. Depois todos foram aprendendo e passaram a pintar. Isso teve consequência. Logo depois, a Timbalada gravou seu primeiro CD, LP, na verdade, gravou seu primeiro disco, que era um LP. E aí, o que fazer? Aí, eu que já estava envolvido na arte da Timbalada, eles me apresentaram a Davi Glad, fotógrafo, grande fotógrafo, que foi, na verdade, um outro degrau na minha vida, porque Davi me apresentou o computador naquela altura do campeonato em 93. Poucas pessoas trabalhavam com design gráfico no computador. Foi Davi que me apresentou, que já manipulava, já tinha. E Davi como fotógrafo, eu como artista plástico, designer, juntamos os dois e criamos várias capas para Timbalada.
fomos premiados, aquela primeira do peito de Patrícia, que foi premiada, troféu Caymmi. Depois, no outro ano, fizemos Cada Cabeça é um Mundo, com 42 cabeças pintadas. Depois, no outro ano, eu fiz On Day Road, que era a estrada, o rastro na estrada. Fizemos muitas, fizemos 4, 5, 7 capas. Depois a gente se separou, eu continuei fazendo mais algumas. E isso, aí a consequência disso, paralelo às capas de disco, paralelo à pintura de corpo, o trio elétrico crescia, como eu estava dizendo. Então o trio era pequenininho, que eu fiz umas bananeiras, umas frutas, depois passou a ser maiorzinho, 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 cada ano crescendo, até um puta trio de alumínio, que já temos outro tipo de... Ou seja... Chegou ao camarote andante? Até o camarote andante. As técnicas foram evoluindo. Nesse tempo que a gente pintava os trios elétricos na mão grande, já passou a acontecer as plotagens, as impressões em grande formato, que eram apenas em lona, daqui a pouco começaram a imprimir em tela ortofônica que passa o som, a gente já pôde botar na lateral do trio. E por aí vai. Aí palco, todos os cenários de palco da Timbalada, de shows aqui e shows para levar para as turnês todas. Mas fora o Carnaval e a Timbalada, você fez discos de outras pessoas. E fiz de outros artistas. Com Margareth Menezes. Margareth, Ivete, Netinho. E tem a coisa das festas populares. Né? Porque o São João, o Carnaval do Pelô, cenários das TVs baianas, cenários de shows, tudo isso você está envolvido. Envolvido. Uma cenografia, né? Aí, isso que eu lhe digo, o cenário, o design, tudo vai se misturando para mim, entendeu? Porque você fazer um trio é um trabalho de design, mas, pô, tem elementos totalmente cenográficos ali. Ou seja, as coisas se entrelaçam realmente. Mas a experiência é nesse sentido, de trios elétricos de vários artistas, cenário de show de vários artistas, capa de disco de vários artistas, cenário de televisão, eventos múltiplos, tanto de festas privadas como para cidades do interior, de São João, aqui. Aí em 2007 começamos a ter uma oportunidade de novo, por conta da política mudou, né? Entrou um novo governo, abriu-se novamente a oportunidade da gente participar do Pelourinho. E aí fizemos já em parceria com João Teixeira, a primeira foi eu João Teixeira e Euro Pires, fizemos o 2007 o Samba de Roda no Pelourinho. Aí fizemos 2007 Samba de Roda, 2008 Capoeira, 2009 Afoxé e 2011 Percussão. Então é isso. Quando eu falei eu sou um artista de rua, continua a ser válido tudo isso, entendeu? Porque a grande maioria das coisas, tanto dessas coisas, das expressões aplicadas em blocos, em decoração de cidade, coisa, vai para a rua, né? E nas artes plásticas, como eu não, durante muito tempo de minha carreira, eu não investi na arte de galeria, no artista plástico em si, digamos assim, que eu não conquistei esse terreno desde o início, como é normalmente que um artista sai da escola e vai percorrendo fazendo exposições e papapá. Eu vim por um outro processo, de fazer essas artes aplicadas. Então, quando eu comecei a querer fazer artes plásticas mesmo, a me expressar na rua, a me expressar com artes plásticas, eu procurei novamente a rua, entendeu? Mas antes disso, eu queria tratar de um assunto que é essa arte de rua que você fez era uma arte efêmera. E aí você passou a partir de 2008 com Odoiá na Rua da Paciência, no Rio Vermelho, na Praia da Paciência, a ter a obra de rua, a obra pública, mas permanente. Permanente, isso. Então há um significado nessa mudança muito grande. Eu queria que você falasse um pouco dessa transformação, porque agora você está fazendo, além da arte efêmera, né? Porque a arte de carnaval, a arte de pintar o corpo são artes efêmeras. Você tem um registro dela, mas ela não permanece. Você agora tem obras que permanecem. E a Odoiá foi a primeira. Eu queria que você me trouxesse isso. Rapaz, essa realmente é uma grande conquista, né? Uma grande conquista. A Odoiá foi fruto de uma arte efêmera, porque nós estávamos fazendo a decoração do Rio Vermelho. Dia 2 de fevereiro caiu sábado de carnaval naquele ano, 2008.
e nós estávamos preparando uma decoração que foi linda. Botamos uma rede de pescaria no teto do Rio Vermelho inteiro, da Paciência ao SESI, e enchimos de peixinhos, búzios, de coisas assim, colocamos rosas brancas nos postes, implantamos postes. Foi uma decoração de um peso, digamos, logístico muito grande, muito trabalhosa, mas que no parecia uma coisa singela, parecia que quem fez foi os pescadores no resultado, entendeu? Foi uma unanimidade isso. Naquele momento, quando a gente estava negociando esse projeto, o nosso contratante, Misael Tavares, que era o presidente da Intursa na época, era a prefeitura que estava nos contratando, disse, não, eu quero deixar um marco, quero deixar uma coisa fixa, um marco dessa nossa ação. E aí disse, pai, pense numa escultura para lá. E aí eu comecei a pensar naquilo e surgiu aquilo, né? Ou seja, um mergulho, uma homenagem a Iemanjá, um peixe, um grande peixe vindo dar o seu mergulho e se mostrar e fazer parte da homenagem a Iemanjá. E daí em diante, minhas ações em termos de artes plásticas têm sido nesse sentido, de botar obras que fiquem permanentes em lugares públicos. Eu acho e aí isso... nós temos já algumas obras dessas. A Temos. gente tem a homenagem aos mortos da ditadura no Campo da Pólvora. Recente agora também. Que você pode falar um pouco sobre ela. Antes disso, teve uma série chamada Flores Urbanas. Uhum. Eu comecei a fazer algumas flores gigantes. Que são as tulipas conjuntos. E as helicônias. As tulipas e as helicônias que estão públicas. Tem uma que faz parte da série que está dentro, aí não está pública, está dentro da sede da TV Bahia, que é a Radiante. Fiz uma para uma praça em Baçaí, né, aqui no Litoral Norte. E aí, esse ano, fizemos uma produção muito grande. Esse ano, desde o ano passado, vou fazer pular um tempo. Desde o ano passado, o arquiteto responsável pela urbanização do trecho Itapuã-Piatã, ele já tinha ganho a licitação. O escritório dele ganhou a licitação. O escritório dele fica ali em Santana, no Rio Vermelho. Aí ele desce para passear ali, para comer acarajé ou para fumar um cigarro, não sei, e fica vendo Aldoiá e dizendo, como você me disse, pô, de quem é essa escultura? Eu adoro, é tão bonita e tal. Quando ele chegou nesse momento em que ele tinha essa demanda de Piatã, ele falou, porra, preciso chamar esse cara, porque eu gosto dessa escultura, esse estilo é interessante, e me ligou, me encontrou e me ligou. Então ele fez esse convite para mim no ano passado, em 2013, na verdade. E, beleza, eu aceitei, com muito grado, e aí fiz o projeto foi incorporado ao projeto dele, ao projeto urbanístico Então pronto, esse projeto passou, aí as coisas demoram muito para acontecer, né? E foi, quando esse projeto foi entregue, foi aprovado e papapá, depois tem uma etapa de outra licitação para execução da obra. E nesse momento, quando a construtora assumiu a obra, assumiu para fazer a obra, a minha escultura já estava dentro da obra. Então ela foi feita a partir desse ano, mas ela vem nessa história há muito tempo. Essa escultura é a Caramuruaçu. Caramuruaçu. Significa grande moré, né? Mais uma vez, eu pensei na coisa do mergulho, né? Precisávamos ali naquele momento de uma outra, é isso, a arte, eu acredito que o ideal é que ela se adapte ao lugar, ou seja, que ela tenha uma proporção, que ela tenha um ponto de vista, que ela, em termos a composição dela e o ambiente, ela tem que fazer parte daquele ambiente. Porque às vezes eu vejo coisas que são bonitas, mas mal colocadas no lugar onde são inseridas, né? Então, ali em Piatã é um lugar muito amplo. Eu precisava de uma coisa ampla também, de uma coisa horizontal. E aí pensei novamente na questão do mergulho, né? Já tinha feito, relutei um pouco em fazer mergulho, mas depois não, achei bacana aquilo, de ser um segundo mergulho. Inclusive disse recentemente a uma entrevista que, já que rolou esses 2 mergulhos, eu vou fazer uma trilogia. Daqui a um tempo vai ter uma oportunidade de eu fazer um 3º mergulho. Mas aí acabamos a Caramuruaçu em julho, mais ou menos. Concluímos ela. A obra em si não tinha sido concluída ainda levou um tempo para terminar a urbanização. Nesse tempo, faltando 20 dias para o dia 28 de agosto,
que é o dia da anistia, comemora-se o dia da anistia. Então o grupo Tortura Nunca Mais me pediu para fazer um monumento, uma escultura em homenagem aos mortos e desaparecidos baianos, pessoas, os baianos e os ligados que não são baianos, mas que atuaram aqui na Bahia e que foram desaparecidos pela polícia, pela coisa aqui da Bahia, entendeu? Então, porra, bacana, tá ali no Campo da Pólvora, fiz um monumento vertical, uma coisa com uma alusão a uma silhueta de um corpo humano todo atravessado de ferro. Fiz, na verdade, de fibra de vidro e aço cortem. Ia fazer de concreto, mas pelo tempo não dava para fazer, a técnica não me permitia. Fibra de vidro, como eu domino mais a situação, fiz aqui tudo e levamos para lá e montamos. E você agora acaba de ganhar um edital para a Revolta dos Búzios, na Via Expressa. Uma licitação. Que é um trabalho muito bonito, de uma dimensão fantástica. De uma dimensão enorme. Com visibilidade dos dois lados e os dois lados diferentes, e um tridimensional que poderia ter o céu como parede, né? Dos dois lados você vê essa empreitada, esse quadro. Aí houve uma parceria, eu com João Teixeira, um amigo, parceiro, que dentro dessa coisa toda que a gente está falando de decoração e de cenários de televisão e de várias outras coisas, nós somos parceiros. Né? Parceiros tanto em processo criativo como em processo de execução. Nesse caso do Revolta dos Búzios, nós somos parceiros total, desde o processo de concepção, de conceituação, e agora vamos enfrentar a execução mesmo. Aí, esse também é um edital que foi do ano passado, demorou, mas finalmente fomos habilitados, a parte documental, depois pediram um projeto executivo, passamos, é um sofrimento, né? Essas licitações são um sofrimento, porque é muita burocracia para o artista. Eu acredito que muitos artistas talentosos não participam porque não têm condições legais, digamos assim, ou estruturais para estar com tanto documento, com tanta exigência. Mas pensamos, Revolta dos Búzios, é uma homenagem aos heróis, aos 4 caras que foram enforcados, esquartejados na Praça da Piedade, né? E o ideal deles, eles reivindicavam tudo, a liberdade, na verdade. Essa nossa conversa está mais do que claro a sua consolidação, né, como um artista de arte pública na Bahia. Agora, para fazer essa arte pública, você é um artista que tem uma diversidade de uso de materiais, de técnicas imensa. Como é que você percorre esse caminho? E uma coisa que chama muito minha atenção é que tanto nas obras públicas de grande dimensão, como nos seus quadros pequenos, principalmente os que você usa papel e dobraduras e tal, a tua arte, ela vai toda por interpretações de cheios e vazios. É verdade. Então eu queria, para a gente encerrar o nosso papo, que você me concluísse sobre essa sua atividade às vezes como marca registrada, como identidade. Às vezes eu estou seguindo um caminho para um objeto bidimensional e eu me pego saindo para o tridimensional. É incrível como a coisa do tridimensional. Então, se tem uma situação aqui, eu quero levantar, eu quero subir. Se tem uma situação, mesmo que seja plana, eu quero aplicar um contraste ou uma sombra, mas que pareça que ela está flutuando, entendeu? Então essa coisa faz parte realmente da minha linguagem. Eu trabalho muito com maquetezinhas. Então a série de flores, essa série de dobras que eu chamo, essa aqui é uma série que chama Sentidos. São os sentidos em vários sentidos, né? Mas todas elas eu pratico maquetezinhas, eu faço dobraduras de papel, eu faço às vezes maquetezinhas pequenas de barro para eu perceber a tridimensionalidade, para onde eu quero ir. E essa coisa da linguagem, do vazio e do cheio, passa por isso, pelo contraste que eu gosto.
Eu não faço uma obra, digamos, pastel, uma obra leve, singela. Geralmente minhas obras são contrastadas e eu gosto dessa coisa do vazado, do aproveitamento da figura fundo. Sabe como é, né? Linguagem. Você está fazendo de um jeito, mas ela lhe chama. Ela lhe chama. Essa série Reverberações, que é uma coisa já, outra série, tem isso, né? Eu vejo às vezes muitos artistas ótimos, famosos e bons, mas que se acostumam ou se aceitam praticar só um tipo de linguagem. Tem muitos, né, que fazem um determinado bandeira e é aquilo ali, com variações e tal, mas eu não consigo. Eu estou fazendo estou trabalhando com ferro, mas meu olho bateu em outra coisa, eu já quero... Né? Agora, eu já quero praticar aquilo outro, já quero... E desafios, adoro desafios. Adoro não saber e procurar como saber. Entendeu? É uma dinâmica de um artista de rua. É uma dinâmica do artista de rua. E procurar desafios, isso é uma marca registrada. Obrigado. Massa. O programa Ateliê conversou com Rai Viana, artista plástico e designer. Até o próximo programa.